Esse Boa Noite Internet é um oferecimento de pessoas como você que apoiam esse trabalho de contar histórias e ainda ganham benefícios exclusivos. Para saber mais, é só acessar boanoiteinternet.com.br/assine. Boa noite, internet, boa noite, Brasil. Eu sou o Cris dizendo... Peraí, é o seguinte. Eu tenho uma regra aqui no Boa Noite Internet. Tem várias, mas essa é uma decisão editorial de evitar falar de coisas que estão acontecendo no momento, dos fatos atuais, das modas, esse tipo de coisa. Para isso eu uso a newsletter, agora tem as lives lá no Discord, né? Tá tudo certo. Eu faço isso por vários motivos. O principal, acho que é me facilitar a vida na hora de saber onde cada assunto vai. E também porque eu quero que os episódios do podcast, como é que eu vou falar, vivam mais tempo, né? Tem gente que escuta episódio lançado em 2018, e aí funciona, faz sentido. Bom demais, espalha a palavra. Por isso aqui no podcast eu gosto de dizer que eu me interesso menos pelas novidades e mais por como as coisas sempre foram. Até quando eu falei aqui da Marie Kondo, lá na primeira temporada, foi só uma desculpa para falar de outra coisa, vai lá ouvir para saber o que foi. A gente falou até do episódio final do Game of Thrones, mesma coisa, só uma desculpinha, só um cavalo de Troia. Fora, porque eu tenho uma outra coisa que eu não me orgulho muito, que é tema de terapia, que é quando eu faço que nem criança e digo, mas eu não sou todo mundo. Por exemplo, agora, podcast é entrevista. Eu sei que eu já entrevistei um monte de gente aqui, mas se tá todo mundo entrevistando, então não vou fazer entrevista não. Eu não sou todo mundo. E aí, o que aconteceu? De umas semanas para cá, tá todo mundo falando do tal do quiet quitting, né? Um dia ninguém tinha ouvido falar, no outro só dava isso. Até eu já falei de quiet quitting com a galera do Braincast 470, ouvi lá. O LinkedIn está surtado, os mais velhos não se conformam, a gente já chega lá. Mas não importa se você saiba ou não o que é quiet quitting, eu resolvi quebrar minha regra aqui para falar disso pelo seguinte. Porque eu não estou quebrando regra nenhuma. O importante não é o quiet quitting, é de onde ele vem e para onde a gente está indo. Porque o mundo do trabalho está mudando, isso não é modinha de TikTok. O programa de hoje é um bom exemplo da minha citação favorita quando o assunto é trabalho, tecnologia, vida em sociedade, essas coisas todas aqui. Você já deve ter ouvido falar, é do italiano Ennio Flaiano, e ele diz, vivemos em uma época de transição, como sempre. O programa de hoje, então, é sobre essa fase de transição e também uma carta de amor à internet, como diriam os poetas. Beleza? Então tá, vamos lá. Boa noite, internet, boa noite, Brasil. Eu sou o Cris Dias. Lembra, antes da internet chegar para ficar, como o mundo era maravilhoso? Não tinha briga, não tinha fofoca, nem o boato tinha sido inventado ainda. A gente ouviu uma coisa e pronto, era verdade. A gente podia acreditar nos outros, não tinha roubo, não tinha golpe. E todo mundo concordava politicamente, não era show. Todo mundo gostava das mesmas coisas, se entendia, todo mundo aceitava seu lugar na sociedade, vivia bem. Nossa, era bom demais, você lembra? Claro que não, porque não era assim, né? Eu gosto de fazer a piada saudosista. Antigamente que era bom, lembra quando a maior treta da internet era decidir se podcast no YouTube é podcast mesmo? Mas desde que o mundo é mundo, a gente tem problemas com essa coisa de viver em grupo. Ali, mais ou menos em 2005, quando o negócio era ficar assistindo e falando em palestra de que a internet tinha chegado para ficar, a gente tinha uma frase que era praticamente um bingo, alguém virar e falar: não, gente, o que vocês precisam entender é que a internet não é uma rede de computadores, é uma rede de pessoas. E a gente na plateia fazia, uau, sério, amigão? Só agora que você se tocou disso? Que eu uso, né, a internet, as pinhas, desde o início dos anos 1980. Só não se chamava internet, era BBS, era outra parada. Era a gente conectar o computador no telefone para chegar em um lugar onde tinha o quê? Outras pessoas, não era a tecnologia pela tecnologia, era para se conectar com outras pessoas. Era aquela telinha verde dos filmes de ficção científica antigos, mas ali, com os meus, 10 anos de idade, a minha cabeça já começou a fervilhar pensando que eu ia poder conversar com gente do mundo todo. É claro que o Cris, garoto juvenil de 10 anos de idade, não pensava realmente nisso de expandir horizontes, de aldeia global. Era só curiosidade bruta de querer saber como é o mundo lá fora. Porque até então a sociedade era organizada geograficamente. Todo mundo que convivia comigo ou era da minha família, da minha rua ou da escola.
Eu só conhecia gente igual a mim e que pensava coisas mais ou menos parecidas comigo. Sei lá, por exemplo, eu escolhi o meu time de futebol quando eu tinha 5 anos de idade, porque o garoto mais legal da escola era Flamengo, então eu tenho que ser Flamengo. A gente curtia as mesmas 5 séries que passavam na televisão, todo mundo falava as gírias dos personagens da novela, os bordões de programa de humor da TV, onde as mulheres eram objetos sexuais e a piada era só o gay ser afeminado. E todo mundo que era rico tinha a mesma cor de pele que eu. E as pessoas que tinham outra cor de pele, muitas aspinhas irônicas aqui, sabiam o seu lugar. Ninguém brigava, todo mundo sabia o seu lugar na sociedade. Essa era a verdadeira bolha, porque todo mundo concordava ou fingia concordar, ou aceitava concordar porque não tinha outro jeito. Era só olhar em volta para ver que isso era o normal. Mesmo que a gente sentisse que não se encaixava nas coisas, bom, o mundo é assim, né? Então, se você quiser fazer alguma coisa, melhor fazer escondido, vai ser melhor para você. Melhor não arrumar confusão. Aquele ator bonitinho morreu de repente. Ih, menina, me falaram que foi AIDS, hein? Mas a família disse que foi pneumonia. Tá morrendo muita gente de pneumonia de uns tempos pra cá, né? Mudar sempre foi da natureza do jovem, e aí jovem na data de nascimento no espírito, desde que o mundo é mundo. Mas na mitologia, no imaginário, essa mudança sempre precisava começar com um ato físico, porque na vida real era assim. Quer mudar as coisas? Bom, você vai ter que sair de casa, atravessar o portal da aventura e ir para um novo mundo e depois voltar vítima de uma transformação. Você vai ter que ir até um submundo onde vivem criaturas estranhas, diferentes das que a gente tem aqui no mundo de verdade. É literalmente a jornada do herói, sair do seu mundo e ver o que tem lá fora, encarar os monstros, confrontar as verdades do mundo real, voltar para a bolha, contar o que viu, e aí ninguém acreditar, mas você sabe que é verdade. A internet lá no começo tinha muito isso, de um novo lugar onde todo mundo que se acha diferente ia poder dar aquela escapada, sem precisar sair de casa, sem submundos, vivendo normalmente. Então quem era diferente ia se encontrando e descobrindo que não era tão diferente assim, só não cabia na bolha. Que tem mais gente sentindo as mesmas coisas, que tem mais gente se incomodando com as mesmas coisas. Que não é uma aberração, um monstro do pecado ou um ser inferior. Que não é coincidência o segurança vir andando atrás sempre que entra uma loja. Que apanhar do namorado não é normal, nem sinal de afeto. Que aquela menina beija a menina, e aquele menino beija menino, e que de repente a gente pode beijar quem quiser, porque ninguém tem nada a ver com isso. Que mais gente se sente triste do nada, mesmo com tudo certo na vida. Também descobre que as coisas ruins que acontecem com quem é diferente, não é porque elas estão sendo castigadas por uma força divina maior, mas sim pelas próprias pessoas da bolha, que o tal do submundo é habitado por muito mais gente do que se imaginava, pessoas normais, a exceção também é normal. Para mim, a frase que melhor define como a internet mudou a minha cabeça é a seguinte: eu não tô maluco sozinho. Só que antes a gente precisava ir para os submundos, dos inferninhos, ou das passeatas, ou de qualquer outro lugar que alguém ia dizer que não era lugar de gente correta. A gente se perguntou se existe mesmo esse negócio de correto, ou se é só um grupo de pessoas decidindo e não perguntando a nossa opinião. Dar de cara com histórias diferentes do normal passou a ser comum, e sem precisar fugir de casa, todo dia, ali a cada passada de dedão na tela. Teve gente que gostou, que ficou animado, mas é claro que também teve gente que preferia que fosse como antes, porque antes estava bom. Para elas. E também teve gente que falou que beleza, antes estava até bom para mim, mas se não tá bom para todo mundo, então não tá bom não. Eu sou da última geração do planeta que viveu tempo suficiente para lembrar de como era uma vida sem internet. Era diferente, ao contrário do que tem muita gente insistindo até hoje, era pior. Porque a gente precisava encarar nossas grandes lutas sozinhos, se sentindo diferente. Agora, pelo menos a gente sabe que não tá maluco sozinho. E de 2020 para cá, a gente descobriu mais uma coisa. Que tá todo mundo fingindo.
Olha, parece que 2022 é o ano do RPG no mundo, voltou pra ficar, hein? É aquele jogo que a criançada do Stranger Things joga no S01, E01, enfrenta o Demogorgon, RPG de mesa, que nem a gente fala, papel, lápis e dados, muitos dados de formatos diferentes, cores brilhantes, texturas. Tá cheio de produto novo no mercado, novas versões de regras, complementos digitais. Eu até ouvi dizer que a minha filha adolescente estava jogando, mas pode ser só boato, hein? Eu fico bem feliz com essa volta do RPG, porque de certa maneira, se não fosse ele, eu não estava aqui sentado nesse exato sofá com o computador no colo, escrevendo essas coisas em mais uma madrugada de insônia, que foi pelo RPG mais de 30 anos atrás que eu conheci meu melhor amigo até hoje, e aí conheci a irmã dele, que você já ouviu falar aqui no podcast, a Ana, o amor da minha vida, mas essa não é a história de hoje. No RPG a gente senta em volta de uma mesa e de um jeito ou de outro conta uma história. Os mais famosos são em volta de uma mitologia fantástica europeia, né? Magos, cavaleiros, elfos, anões, dragões e masmorras. Pelo que o nome indica, né? RPG é de role-playing game, então tá todo mundo vivendo um personagem, aquela dinâmica. E agora, o que você faz? Você luta ou sai correndo? Ah, eu vou, né, fugir pela janela porque meu personagem não é corajoso não, sebo nas canelas. Cada grupo de jogador leva essa coisa de viver o personagem como prefere. Tem gente que ali durante o jogo entra de cabeça, todo mundo passa a se chamar pelo nome do personagem. Naquelas horas, a história passa a ser encarada como a realidade. E eu me lembro até de uma vez, eu estava na faculdade ainda, de ficar horas debatendo com uma amiga qual decisão meu personagem devia tomar na história. Mas, no geral, eu faço o tipo distante. Eu fico ali pensando que é só um jogo, só diversão. É só a gente fingindo ser o que não é por algumas horas e de preferência dando umas gargalhadas enquanto isso. Porque eu sou assim, né? Eu sou cínicozão. Já um outro pessoal prefere levar a coisa ao limite. É o povo do LARP, Live Action Role Playing. É a galera que vai para festas ou feiras vestindo fantasias normalmente que elas mesmas fizeram, para em vez de jogar em volta de uma mesa, viver quase que uma peça de teatro, só que sem roteiro. Esse tipo de jogador ainda é até hoje visto com um ar de zoeira, de pessoas patéticas que não conseguem viver no mundo real. A série lá do Gavião Arqueiro da Marvel até tentou colocar uns LARPers lá de um jeito legal, mas não adiantou, ainda ficou com aquela pinta de losers empolgados. No fim é só a bolha, né? Aquele tipo antigo de bolha, não sabendo aceitar os diferentes. Cada um com seu cada um, vai ser feliz, está tudo certo. Tem um vídeo no YouTube que representa bem esse sentimento de olha só que ridículos para cima de quem é do LARP. É de dezembro de 2005, lembrando que o primeiro vídeo da história do grande site de vídeos é de abril desse mesmo ano. Se chama só Lightning Bolt, ponto de exclamação. Dura 24 segundos e mostra uma batalha entre heróis e ogros filmada em 2003, o que quer dizer que, né, a qualidade da imagem não é das melhores, pelos padrões de hoje em dia. A cena se passa em uma floresta típica dos contos de fantasia, exceto, né, que dá para ver uma garagem claramente americana ali no fundo. A batalha já está nos seus instantes finais. Dá para ver pelo menos 4 corpos espalhados pelo chão entre heróis e vilões. No centro da ação está um sujeito vestindo uma fantasia avantajada, com uma cabeça gigante, o ogro, o inimigo feroz, que ainda por cima segura 2 espadas gigantes. No meio do quadro do vídeo, um guerreiro empunhando uma espada vai em direção ao ogro, mas logo desiste e recua. O monstro é poderoso demais, esse caminho é suicídio. Então, do canto direito da tela, surge uma voz gritando Lightning Bolt, um raio de tempestade. Ele veste uma roupa branca, parece meio calvo e pouco acima do peso. É o estereótipo perfeito do nerd ridículo. Mas não se engane. Ele é o nosso herói. Ele começa a atirar bolas de ping-pong no ogro, sempre gritando. O grupo cria coragem e cerca o ogro, que grita de dor entre golpes de espadas de espuma e raios. Muitos raios. Lightning Bolt! Lightning Bolt! São 8 raios disparados em sequência. Todos acertam o alvo. O ogro cai
e meio que do nada surge um segundo ogro menor, passa correndo no meio da luta, mas logo é cercado. Depois de alguns golpes de espada, o nosso herói mago volta para o quadro do vídeo, joga uma última magia e grita: Death! Uma magia de alto nível, o Avada Kedavra do RPG, que mata o último ogro instantaneamente. Uma pessoa no canto da tela, vestindo uma roupa verde chamativa, bate palmas com emoção. É o fim da batalha, hora de ver se os monstros carregavam itens valiosos. Tudo nesse vídeo é ridículo. O enquadramento, a máscara de ogro mal colocada, as roupas de muito baixo orçamento e cores que não combinam. Nada disso impediu que alguém achasse aquilo legal o suficiente para não só subir no YouTube, como deixar lá 17 anos e 6 milhões de views depois. É ridículo, mas é o que todo mundo faz no trabalho hoje em dia. As novidades do Boa Noite Internet não param, minha gente. Agora sabe o que tem? Tem live toda quinta-feira de noite, recebendo a famosa galerinha do barulho que apronta altas confusões para bater papo não só comigo, mas também com você aí que está ouvindo, que faz parte dessa comunidade show. Na live dessa semana que passou, veio a Beatriz Guarese, da newsletter Bits to Brands, e a gente fez o quê? A gente decidiu lá o futuro da internet. Eu já mandei para o Mark Zuckerberg, para ele botar em prática lá. A gente falou do que o Instagram tem que fazer para voltar a ser relevante. Falou do papel de cada rede social na nossa vida. E, cara, falou muito mais, porque foi papo pra caramba. Foi muito legal, com todo mundo do Discord lá conversando. Tá, mas e aí? Já passou, já foi, já rolou, e você não viveu essa live, como é que faz? Muito bem, não tem problema. A gravação da live, sem cortes, sem censura, está disponível para quem apoia o Boa Noite Internet, para quem ajuda a gente a seguir aqui contando histórias e formando essa comunidade. Porque isso aqui dá trabalho, mas nós gosta. Então é mais valor agregado ainda para você que apoia. Já tinha newsletter semanal, agora tem a gravação das lives para poder depois ouvir com calma. É muita vantagem, Brasil. E tudo isso você já sabe pelo preço de uma coquinha a zero por semana, e muito menos até, né? Meu amigo Iago, que é assinante, olha só, mandou uma foto do mercado outro dia com o preço da coquinha a zero e eu nem vou comentar nada. Por isso, passa lá no boanoiteinternet.com.br/assine para saber como faz para entrar para essa turma, ter acesso a vantagens exclusivas e apoiar o Boa Noite Internet. Valeu! Hoje em dia, ninguém quer trabalhar duro. Essa foi a conclusão de um estudo feito pelo twitteiro Paul Ferry em julho de 2022. Ele fez uma pesquisa em textos de jornais americanos e viu que pelo menos desde 1894 tem sempre alguém dando uma entrevista ou escrevendo um artigo afirmando que ninguém quer trabalhar. Essas pessoas reclamando disso costumam ser, é claro, donos de empresa. Mas trabalhar faz parte de viver em sociedade, né? Enobrece, aqueles papos todos, né? Você sabe. E ali no século XX, principalmente depois da Segunda Guerra, a regra era clara. É só você estudar, tirar um diploma, trabalhar duro, constituir família e o resto o sistema garante. Casa própria, filhos na escola, aposentadoria show e tudo preparado para o ciclo se repetir com seus herdeiros. E deu certo, não dá para negar. Fora uma crise econômica mundial aqui e ali, a economia bombou e todo mundo foi se dando bem. Teve até um cara chamado Francis Fukuyama que em 1992 virou e falou: acabou, galera, a história chegou ao fim, esse é o melhor lugar possível, esse é o melhor sistema possível. Rolou, conseguimos, tapinha nas costas, final feliz, sobe os créditos. Quem dera fosse assim, né? Em 2008, tudo explodiu. Sabe quando no Covid o vírus se espalhou rápido porque o mundo inteiro vivia conectado e as pessoas viajavam demais? Foi a mesma coisa, só que na economia. Estados Unidos, Islândia, Grécia, o que tem a ver com a dívida externa da Grécia? O Brasil falou que aqui ia chegar só marolinha, mas o governo que disse isso não durou muitos anos. A conta veio e a bonança acabou. Só que nessa época a internet ainda era blog e Orkut. O Twitter só tinha 2 anos, o Facebook só podia ser usado em universidades americanas.
O jeito normal de acessar a internet ainda era pelo computador, e por isso o sentimento de eu não tô maluco sozinho ainda não pegava muita gente. Ainda assim, quem conversava online sacou uma coisa: no Titanic da economia global, só os ricos ganharam um colete salva-vidas. Teve executivo de banco quebrado que ainda assim recebeu bônus no fim do ano. Tudo foi ficando mais caro, o tal acordo lá do século XX de que era só dar duro que o sistema ia cuidar de você já não estava funcionando tão bem. Mas aí aconteceu o que sempre acontece. Logo chegou gente falando que não é que a economia que está ruim. A vida é que é dura e esses jovens hoje em dia não querem trabalhar. No meu tempo eu dava duro, agora não, essas crianças na escola ganham o troféu só por participar. Tudo de mão beijada. Então os millennials, as supostas crianças mimadas da escola, falaram: beleza, então, cara, eu vou trabalhar, vou ralar. Os millennials encararam o problema de frente, entendendo que o destino só dependia deles, de se esforçar. Então vamos nessa. O resultado não vai ser nenhuma surpresa, né? Porque aqui todo mundo viveu isso. Não deu certo. O que acabou virando um artigo já clássico publicado pela americana Anne Helen Petersen no BuzzFeed em janeiro de 2009, chamado Por que os millennials viraram a geração do burnout? A geração da sociedade do cansaço, onde a gente é capataz de si mesmo, onde a gente se chicoteia tanto que sai sangue e no final só ganha burnout. E olha só, ironia das ironias, 1 ou 2 semanas depois desse artigo sair, o próprio BuzzFeed fez uma demissão em massa pelo mundo todo. A conta não estava fechando, o sonho não estava pagando as contas, só uns poucos estavam ganhando dinheiro. Liga aí para o Francis Fukuyama e pede para ele resolver. Até que no fim do mesmo 2019, os millennials e agora a geração Z, ainda tentando entender de onde mais dava para tirar sangue, chega o plot twist dos plot twists: o vírus, o micróbio, a pandemia, o Covid-19, que em 2020 trancou em casa todo mundo que trabalha com a cabeça, na frente de um teclado, respondendo e-mail e fazendo relatório, é a gente, a tal da economia criativa ou do conhecimento, e as pessoas tiveram tempo para fazer uma coisa muito perigosa para o sistema: pensar. E mais importante ainda, conversar entre si, literalmente ou consumindo conteúdo online. Porque ao contrário de 2008, agora todo mundo estava conectado com um computadorzinho no bolso. E muito tempo livre. Foi aí que muita gente se tocou de que não estava maluco sozinho. Que o trabalho não é o centro da vida. Quando o mundo desmoronou, a gente viu que realmente importava. E não era o trabalho. O mundo não acabou quando todo mundo parou de trabalhar. 2020 foi um dos anos mais lucrativos da Bolsa de Valores do mundo. Mas aí eu deixo para os economistas explicarem. Muita gente perdeu o emprego, mas muito menos do que se esperava, do que seria lógico. Era para ter sido muito pior. De alguma maneira o mundo seguiu em frente mesmo com as pessoas trancadas em casa. O gado continuou engordando mesmo longe do tal do olho do patrão, e que aí ficou preocupado, né? Então veio a vacina, né? Manda mais que tá pouco. Pode voltar, a gente pode sair da toca, mas o estrago já tinha sido feito. Foi meio uma caverna de Platão ao contrário. Para ver a verdade, a gente precisou ficar trancado no escuro, vendo só as sombras na parede. E aí entender que é tudo só sombra na parede, que tá todo mundo fingindo. O que a gente chama de trabalho é só um RPG. É só um monte de ritual para dar a aparência de que alguma coisa está sendo feita. Jogar bolinhas de ping-pong dizendo Lightning Bolt, Lightning Bolt, e o coleguinha deitar no chão mesmo sem ter tomado nenhum choque. Porque aquilo é o combinado. Que a real é que eu não preciso ser produtivo. Eu só preciso falar alguma coisa em cada reunião para parecer útil. Ou dar as caras de vez em quando no Slack ou no Teams da empresa, dar uns pitacos e meter uma de inteligente. Fazer uma reuniãozinha de alinhamento para deixar todo mundo na mesma página. Que não existe nenhuma relação entre trabalhar duro e se dar bem na vida, porque tudo é um grande culto à carga, literalmente o primeiro episódio aqui do podcast, ouvi lá,
de que se a gente repetir um ritual maluco, caixas de comida vão cair do céu, mas é só coincidência. É só saber jogar bem, dar um espetáculo. Então a geração Z TikToker chega com esse papo de quiet quitting, que jovem assim, né? Precisa achar que inventou uma coisa que já existe há anos. Tudo bem, na dúvida, eu vou sempre apoiar a ideia de quem é mais novo, dá aí o nome que vocês quiserem. Eu nem gosto do nome quiet quitting, mas é uma ideia simples, de que em vez de se matar no trabalho, a gente só precisa fazer o mínimo necessário, sem sangue no olho da faca que está no dente da camisa vestida. Porque ninguém vai perceber, porque não vai fazer diferença nenhuma. É só encenar um papel que nem criança pequena brincando de comidinha. Que papá totoso, e esfrega a barriguinha assim. E cá entre nós, os sinais sempre tiveram lá. O paletó largado na cadeira para mostrar que está ali, as reuniões para marcar reunião, os relatórios, os eventos corporativos para integrar a equipe e gerar sinergia, toda a conversa de cultura, as mesas de sinuca, as camisetas Um Grande Time, os posts emocionados no LinkedIn e no fim do ano uma avaliação de desempenho onde a gente nunca sabe se vai ser promovido ou mandado embora, porque está todo mundo fingindo, era só um RPG. E aí os mais velhos piram do mesmo jeito que piraram em todas as outras coisas que caíram quando as pessoas começaram a conversar entre si, entender que não estavam malucas sozinhas. Porque se os jovens estiverem certos de que tudo é um RPG, bom, então a vida de quem veio antes foi uma farsa. Os sacrifícios não serviram para nada. Uma vida inteira achando que eram raios de verdade saindo da mão, sem perceber que o ogro era só o amigo vestindo uma cabeça de papelão. Que o trabalho é só uma transação comercial como outra qualquer. Eu te dou umas horas do meu dia, você me dá dinheiro. Não é o meu propósito, não é o que me define, não é nem o que me faz feliz, não é o que enobrece a minha alma, é só como eu pago as minhas contas e tudo bem. Eu tenho conta para pagar, então eu topo. É por isso que eu não estou preocupado exatamente com o quiet quitting. Deve ser só trend de TikTok mesmo, né? Para gerar mais views e ajudar algumas pessoas a vender publi. Aliás, anuncia aqui no Boa Noite Internet. Mas é claro que ninguém vai querer anunciar em um podcast que fala que o trabalho é só um RPG. Enfim. O quiet quitting é só o resultado de milhões de pessoas trancadas em casa com tempo suficiente para pensar. Se for só modinho, o papo vai morrer antes desse podcast ir pro ar. Mas eu suspeito que não. No início do programa de hoje eu falei das regras que eu mesmo inventei para o Boa Noite Internet. Outra que eu tenho é nunca fazer um programa pessimista. Você que está ouvindo precisa sair do episódio melhor do que chegou. Eu não quero ser do tipo de creator que fica só reclamando do mundo, que está tudo errado, que é sentar e chorar. Então, eu quero deixar isso bem claro aqui, esse é um programa otimista. O mundo parece ter virado uma grande pilha de bosta, com a gente brigando com família no Zap, com guerra, fome, ascensão do fascismo e tudo mais. Mas o mundo está virando um lugar melhor assim, acredita em mim. Não é só coisa de boomer achar que o passado era melhor, isso é natural do ser humano. A gente esquece o que rolou de ruim, só lembra o que aconteceu de bom. Mas, acredita em mim, esses são os bons tempos. A gente está mudando o mundo. É claro que vai ter gente reclamando, dizendo que é tudo um absurdo, uma decadência moral, que ninguém quer trabalhar. Para mim, isso é só barulho de gente se dando conta de que eles não são tão importantes quanto acham que são. Deixa elas para lá, bora sair da bolha e mudar o mundo. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Por hoje é só. O Boa Noite Internet é uma produção da Ampere e é editado pela Jéssica Corrêa. Ampere.